Nós vamos ler em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Apocalipse 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Grande Criador, estamos agradecidos por podermos desfrutar das bênçãos da Sua palavra, daquilo que há tanto tempo ficou escondido, e nos últimos dias, através da voz do sétimo anjo, o Senhor nos fez conhecer todos estes mistérios. Estamos agradecidos por poder nos reunir em torno desta revelação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Vamos falar um pouquinho sobre todo olho o verá. O irmão Brana ensina que este versículo que nós acabamos de ler, ele é um cumprimento da terceira vinda. Bom, a primeira vinda já aconteceu, a segunda vinda, que é o rapto, ainda não aconteceu. Aconteceu o entremeio. Isso está também na mensagem Provando Sua Palavra, pregada em 16/8/64, parágrafo 221. Diz: depois de 1900 anos, e estamos no fim da era de Laodiceia, ele prometeu em São Lucas 17:30 que este mesmo Filho do Homem, ele prometeu isso, seria revelado nos dias como foi em Sodoma, sobre a terra. Ele fez isso? Isso tem que ocorrer? É impossível. Agora lembre-se, ele veio em 3 nomes: o Filho do Homem, um profeta; o Filho de Deus, o Espírito Santo; o Filho de Davi, para o milênio. Ele aponta as 3 vindas, vamos guardar bem: Filho do Homem, o profeta, quando ele esteve na terra; o Filho de Deus, o Espírito Santo, 7 eras da igreja. Aí ele já pulou para Filho de Davi. Esse entremeio é exatamente o mistério. O entremeio é o cumprimento do 7º selo. Quando abriu o 7º selo, quando o Cordeiro abriu o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Este é o cumprimento do entremeio, por isso que ele ficou em segredo. Irmão Brana fala de 3 vindas, e tem o entremeio que te prepara para a segunda vinda ainda. A primeira já ocorreu. Vamos ler aqui o que o irmão Brana fala sobre isto. A palavra falada é a semente original, segunda parte, 15. Ele diz: há 3 vindas de Cristo. Ele veio uma vez para redimir sua noiva. Ele vem depois no rapto para apanhar sua noiva. Outra vez,
aqui ele não fala nada do entre-meio. Aqui tem a vinda do entre-meio, que nós acabamos de ler aqui. São Lucas 17, 26 a 30, Malaquias 4, é o entre-meio. Então, Apocalipse 8, que é o 7º selo, é o entre-meio, que as pessoas não ficariam conhecendo, porque é aquele dia e hora que ninguém sabia. A Bíblia diz: ninguém sabe. Nós estamos vivendo depois disso. Então ninguém sabia aquele dia e hora. O dia e hora era o entre-meio. O dia e hora não é o arrebatamento, certo? O dia e hora não é para a terceira vinda. O dia e hora é exatamente o entre-meio entre a vinda que ele veio para redimir a noiva, aí veio o entre-meio. Isso levou 2000 anos. Ele veio para redimir a noiva, aí 2 milênios. Vem o entre-meio, que é a mensagem que o próprio Jesus profetizou de São Lucas 17, 26 a 30, e prossegue esta mensagem através de Malaquias 4 e outras escrituras que cumprem exatamente no entre-meio. Obrigado. Só que, por ser o mistério de sua vinda, aquele dia e hora ninguém sabe. Irmão Brana falou de 3 vindas, diz: mas é 4. Não, não é 4. A questão é que o entre-meio, esta vinda do entre-meio, era para preparar a noiva para o rapto. O entre-meio é o mistério que as pessoas não viram e não veem até hoje. Por isso eles dizem: William Branham não é o filho do homem. Bom, ele não é o filho do homem porque ele não é Jesus Cristo. Mas o ministério que ele revelou é o ministério do Filho do Homem. Então, Jesus Cristo estava realizando o seu ministério através dele. E é o que as pessoas não conseguem ver. Então, nós temos a vinda para redimir, o entre-meio, que foi no tempo do profeta. Agora está vindo o rapto para apanhar sua noiva. E depois do rapto, é o que nós lemos aqui: ele vem novamente no milênio com a sua noiva. É um bom espaço de tempo que, se o crente percebe que Deus está dando tempo para a gente preparar. A gente sabe da vinda, todo mundo sabia, Jesus vai vir. E até hoje, quando a gente fala, Jesus já veio, porque ele veio no entre-meio. Não é rapto. O rapto é esta segunda vinda. O entre-meio completa com o rapto. Você não pode ir no rapto como os crentes denominacionais. Não pode ir no rapto porque não tiveram a mensagem do entre-meio que prepara eles. No entre-meio você vai ter os acontecimentos dos dias de Noé, dos dias de Ló e o Filho do Homem. Exatamente, está tudo no entre-meio. Foi o ministério do profeta pregando para nós nos últimos tempos, que eram dias de Sodoma, eram dias de Ló. Tudo isso já cumpriu. Mas cadê o Filho do Homem, que é o entre-meio? Era o ministério do profeta que já cumpriu também. Então, se as pessoas querem ir, como muitos da mensagem, querem ir no arrebatamento, sem o ministério do entre-meio. Diz: mas para que esse ministério? Esse ministério é o que prepara. O ministério do entre-meio é exatamente o dia e a hora. É o 7º selo, é o dia do silêncio. É o dia que o Cordeiro desceu do céu, que era Cristo descendo do céu como anjo forte, pisando com o pé direito no mar entre gente e com o pé esquerdo na terra, que era se materializando em um profeta. Isso tudo está no entre-meio. É o preparo para o arrebatamento. Então, nem os denominacionais,
não vê isso, por isso não tem arrebatamento para eles. Os da mensagem, é duro falar, porque a gente pensa assim, será que é esse povinho, só esse povinho que irá? Não, eu ainda tenho ajudado, não é nem esse povinho, é menos que esse povinho ainda, porque a noiva, ela é menos ainda. Tem mais gente? Tem, das eras anteriores, tem desde a era de Paulo até agora, mas na última era, a era que é representada como Enoque, é a era que vai ser arrebatada, é a era da noiva que não verá a morte. Os irmãos têm que guardar, talvez pensem assim, bom, e se eu morrer, então eu não sou da noiva? A gente é da noiva tipificada em Moisés. Quando você não morre, você é da noiva tipificada em Enoque. Esta não morreu. Como Enoque não morreu, esta também não vai morrer. Ela vai ser transformada num abrir e fechar de olhos e sairemos da terra no arrebatamento. Só que ninguém pode sair no arrebatamento sem que primeiro tenha cumprido esse ministério da vinda no entremeio, que era o mistério. Aquele dia e hora que ninguém sabe, era o mistério. Quando veio o profeta pregando a sua mensagem, era o mistério, mas ninguém ficou sabendo, nem o povo da mensagem até hoje sabe que está ali, dentro do entremeio, está a manifestação do novo nome, Deus encarnado outra vez. Ele encarnou no princípio para redimir a noiva, ele encarna no final para preparar a noiva para o arrebatamento. A noiva não é preparada só com a mensagem de Paulo, de Pedro, a que Jesus deixou nos 4 evangelhos. A noiva não é preparada só com as cartas de Paulo. A noiva, ela é preparada com a revelação dos mistérios, que estava escondido dentro do 7º selo, e que o 7º selo era a manifestação de Deus em carne. Vigie bem, o 7º é a vinda do Senhor. Então é questão de ver que o entremeio já passou. Foi no tempo do irmão Branham o entremeio. Agora estamos nesta mensagem final. Olha para você ver, tem tanta coisa que as pessoas passam por alto. Jesus veio para redimir a noiva. Aí o povo passa por alto o ministério do entremeio, que nos prepara para o rapto. Passa por alto aquilo que Deus diz para o irmão Branham: não diga a ninguém, porque não é o ministério de William Branham. Jesus já disse para ele: não diga a ninguém. Não era ministério dele, era outro que traria esse ministério. Seria uma presunção de uma pessoa hoje crer que tem um ministério na terra de João, além do ministério na terra do irmão José Branham. Não é uma presunção, não é uma soberba, é uma realidade. Porque tem o ministério do irmão José Branham na terra? Tem. É o ministério de profeta? O irmão Branham diz que era o ministério de profeta. O que tem feito esse ministério, senão levado a mensagem do irmão Branham por todos os países do mundo? É o que tem acontecido. Mas tem o irmão José Branham uma mensagem que pode dizer que prepara agora a noiva no último dia, com aquilo que o irmão Branham não disse. Irmão Branham não disse, José Branham dirá para nós. Eu quero deixar isso aqui entre aspas. Vamos aguardar. Ou entre parênteses. Vamos aguardar. Se ele tem algo para poder nos dizer, e ele não pode ter outro algo. Eu fico pensando nisso daqui, é que as pessoas olham e dizem: mas é ele que é profeta. Tudo bem, ele é profeta. A Bíblia tem João como apóstolo, como profeta. A Bíblia tem.
Mas nós temos também o irmão José Brana como profeta. Porventura, seria ele o João? Porventura, irmão José Brana vai comer o livrinho ainda e vai nos dizer o sabor desse livrinho, vai nos dizer aquilo que o pai dele foi proibido de dizer. Vai acontecer? Vamos aguardar. Eu quero deixar as pessoas assim à vontade. Ele vai nos dizer, vamos aguardar, o que ele tem comido até hoje. Primeira e segunda etapa. Mas se algum dia, ele como filho do profeta, e que irmão Brana orou pela salvação deles, naquele tempo que era criança ainda, garotinho ainda, irmão Brana orou por toda a sua família, porque ela não estava dentro, como toda a família, a maioria de família de pastor, de profeta na Bíblia, estava sempre do lado de fora. Não estava dentro. Irmão Brana estava orando pela família dele, que não estava dentro. Fez isso claramente. Mas espera lá, se ele comer o livrinho, eu aguardo, irmão José Brana comer o livrinho, porque senão fica alguém pensando que outro homem tem a mensagem. Bom, eles creem que é o irmão José Brana. Vamos esperar irmão José Brana comer o livrinho. Enquanto ele não come o livrinho, vamos então mostrar a parte que nós comemos o livrinho, certo? Vamos aguardar, mas com a parte que comemos o livrinho. Não vamos aguardar o arrebatamento só com a mensagem do irmão Brana e deixar para trás aquilo que Deus diz para o irmão Brana, não diga a ninguém, que aquilo seria dito pelo que nós lemos na Bíblia, seria dito na sequência do ministério do irmão Brana, que Deus tirou o irmão Brana de cena e deixou a mensagem. O mensageiro sempre vai embora, a mensagem fica. Então a mensagem do irmão Brana ficou aí, mas ficou a mensagem faltando, ela é incompleta. Entende? As pessoas vão discutir. E como que é incompleta? Deus diz para ele não falar para ninguém. E Deus diz na Bíblia que nos dias da voz do sétimo anjo revelaria o segredo. E agora tem um segredo que Deus deixou para trás, revelou todos os segredos e deixou um segredo para trás da terceira puxada e diz para ele, não diga a ninguém. O que nós temos que fazer é apenas crer. Eu estou aqui para levar as pessoas a crer em Deus, a crer na mensagem, a crer no ministério do irmão Brana, a crer no ministério do irmão José Brana. Eu não estou aqui para fazer vocês descrer da mensagem do profeta, nem da mensagem do irmão José Brana. Só que vamos aguardar qualquer movimento que dizem que vai chegar. Você sabe que tem sido construído uma das maiores tendas lá em Porto Rico, porque a visão da tenda vai cumprir com eles. Vamos aguardar, certo? Vamos aguardar. Diz que vai cumprir. Nós lemos na mensagem que já cumpriu. Mas eles dizem que vai cumprir. E a tenda não é essa tendinha nossa aqui não, é tenda. É para milhares e milhares de pessoas reunir, aguardando que a visão da tenda venha cumprir em Porto Rico. Então você pensa que a gente vai ficar desesperado, meu Deus, será que isso é verdade? Não, esse vai cumprir, vamos ver que jeito que vai cumprir. Vamos ver. As pessoas falam, nós não queremos conversa, nós queremos resultado. Não adianta falar sem resultado. Então, todo mundo está querendo resultado. Eles também estão querendo, quem crê no ministério lá de Porto Rico, eles estão esperando o ministério manifestar. E esta tenda de curas, como eles esperam. O irmão Brana também esperava uma tenda de cura. E quando isso aconteceu, depois da pregação dos 7 selos, que ele veio pregando mais mensagens, como os ungidos dos últimos dias,
Aí ele esclareceu. A terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Agora, meus irmãos, o que é a visão da tenda? É uma visão que cumpre dentro da terceira etapa. Ela está dentro da terceira etapa, cumprindo. E a gente pensa que é uma cura física, é trazer para nós perna, braço, olho. É para nós caminharmos corretamente, é para ter uma revelação da palavra que nunca tivemos. A mensagem do William Branham na terceira etapa é uma revelação que nunca tivemos, ninguém nunca teve. Aquilo era uma coisa primordial de Deus para nós, mas ficou em mistério. Ficou em mistério. Se ele tivesse morrido e não tivesse falado nada que a terceira etapa já tinha cumprido, então ficava mais difícil para nós. Mas ele disse, nos selos ele disse que ia cumprir, depois dos selos ele disse que já cumpriu. Então eu tenho que tomar as mensagens não só dos selos ou anti-selos, mas mensagem após selos. Eu tenho que tomar todas essas mensagens, vai mostrar para mim este ministério do entre-meio que as pessoas não puderam ver até hoje. E é o único ministério que nos prepara, porque essa é a terceira puxada. É o que o irmão Branham não podia falar para uma pessoa nos Estados Unidos, mas ele pregou a mensagem e nós temos dentro da sua própria mensagem esta terceira puxada. Amém, amém. Bom, vamos pensar também numa coisa aqui. Cisternas rotas, parágrafo 14. Irmão Branham diz assim: noiva, uma pessoa, me perdoe, veja, ele executa 3 vindas. Ele vem no nome de 3 filhos. Ele vem numa trindade. Aí a pessoa fica meio confusa, né? O profeta não prega trindade. Ele vem numa trindade. É como você é uma trindade, eu sou uma trindade. Corpo, espírito e alma. Deus é uma trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Se os trinitarianos conseguissem crer que Deus é uma trindade, como o homem é uma trindade, não teríamos 3 deuses como eles têm, porque eles dizem que são 3 pessoas distintas. Aqui na mensagem do profeta não. Diz que Deus vem, ele executa 3 vindas. Ele mesmo, ele não mandou outro não. Ele mesmo executa 3 vindas. Ele vem em nome de 3 filhos. Ele vem em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Certo? Ele diz, ele vem em nome de 3 filhos. Tudo isso no mesmo Cristo, o mesmo Deus, o tempo todo. Agora você toma uma mensagem denominacional, diz, não, são pessoas distintas. Essa trindade está errada. Mas uma trindade de Deus, como eu sou uma trindade, corpo, espírito e alma, isso me completou. Pai, Filho e Espírito Santo é o que completa Deus para nós. Para mostrar Deus para nós, ele tinha que vir como Pai criando, como Filho salvando, como Espírito Santo iluminando, revelando a palavra. Você sabia que o Espírito Santo era exatamente o cumprimento dele? Foi no tempo do irmão Branham. Nós tivemos a promessa de Joel 2, creio que 28, cumprindo em Atos capítulo 2. Tivemos a promessa de Joel. Mas aquele ministério do Espírito Santo veio cumprir na encarnação de Deus nos dias do profeta. Irmão Branham mostrou isso para nós, que pecar contra o Espírito Santo seria pecar contra a mensagem que ele pregou naquele dia. Era a mensagem do dia, era a blasfêmia contra o Espírito Santo. E eles, denominacionais, não veem. Agora, a blasfêmia contra o Espírito Santo hoje é não crer que João comeu o livrinho. Até, deixa eu outra vez dizer, até que a gente vê outro comer o livrinho. Vamos ver se tem outro que vai comer o livrinho. Tem um livrinho só.
Se tem um livrinho só e ele foi comido, não existe mais, não tem jeito dos outros comer mais. Então a gente espera que estas pessoas, como da família do irmão Brana, irmão José Brana, seu grande ministério, todos nós esperamos, aguardamos que ele tenha um ministério identificado na Bíblia. O ministério, o que ele veio fazer. Porque um profeta é um pregador é um profeta, diz o irmão Brana. Agora, o que ele veio fazer? Se ele é um profeta, ele tem que ter uma profecia além de semear a mensagem do seu pai. Além de semear a mensagem do irmão Brana, irmão José Brana tem que ter uma profecia. Se ele comer o livrinho, ele vai ter que profetizar como João, porque está na Bíblia, Apocalipse 10, 8 a 11. Se ele tiver esse ministério, ele vai ter que comer o livrinho. E o livrinho são exatamente as mensagens dos selos, são a revelação. Selos e após selos, isso é uma revelação. Antes dos selos você tem pouca coisa que foi revelada, como a semente da serpente, as 70 semanas de Daniel, as 7 eras da igreja. E mesmo tendo, olha para você ver a grandeza de Deus, mesmo Deus mesmo descendo e escrevendo no tabernáculo Brana, quando o irmão Brana desenhou as 7 eras, e no último ele pôs Elias, diz que Deus naquele desenho escreveu Brana ao invés de Elias. Foi uma grande manifestação. Mas o que aconteceu desde quando o irmão Brana pregou as eras da igreja até 65, no tempo da sua morte? O irmão Brana pediu ao irmão Liveio para poder gramatizar aquelas 7 eras. E quando o irmão Brana pediu para ele fazer, o irmão Brana foi corrigindo coisas dentro das 7 eras. É só você ver, foi injetando, não foi o irmão Liveio que injetou aquilo. Ali dentro das 7 eras tem o terremoto no Alasca. As eras foram pregadas, acho que 60, 61, o terremoto em Alasca foi em 64. Então o que foi? Irmão Brana falava, gravava numa fitinha e mandava para o irmão Liveio e dizia: você coloca isso em tal e tal lugar. É o que o irmão Liveio fez. Então, através desta grande revelação que veio das 7 eras da igreja, você vê que ainda teve que corrigir coisas nas eras. Por quê? Porque fora pregada antes dos selos. As 70 semanas de Daniel, que foi pregada também, acho que em 61, essas 70 semanas, quando chegou a abertura dos selos, ela teve a correção. As pessoas dizem: eu não tenho visto isso. Você vai ver isso corrigido, até em outras mensagens, como alimento espiritual em seu devido tempo, que Deus falou através do irmão Brana, corrigindo o que o irmão Brana tinha falado lá atrás na mensagem: Senhores, é esse o tempo. E as 70 semanas de Daniel, tem gente até hoje que ao ler as 70 semanas, eles estão pregando que tem 7 anos de tribulação, porque eles não entenderam, porque o irmão Brana não deixou claro aqueles 3 anos e meio para judeu e 3 anos e meio aqui no final. 3 anos e meio ministério de Jesus, 3 anos e meio aqui no final ministério de Moisés e Elias, que é Cristo outra vez falando aos judeus. Então, por não ter essas coisas claras, por quê? Porque não tinha os selos abertos. Irmão, só quando os selos foram abertos é que a Bíblia foi aberta. William Branham diz: quando ele abriu os 7 selos, esta Bíblia se tornou nova para mim. Quando eu li a revelação dos 7 selos, por revelação, porque lendo sistematicamente, você começando Deus em simplicidade e brecha, primeiro selo e vai até o 7º, você lendo assim, você não tem revelação, você tem leitura.
Mas quando você lê por revelação, é que você vai ver os acontecimentos dentro daquele espaço de tempo dos 7 selos, que foi um espaço de tempo de 7 eras da igreja. Os selos estavam cumprindo dentro das 7 eras da igreja. E o 7º selo era o último profeta, era o irmão Branham. E nos dias da voz do 7º anjo, o mistério de Deus seria revelado. Aquilo que não pôde ser revelado através de Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, foi revelado nos dias da voz do 7º anjo. Eu não estou falando coisas misteriosas, estou apenas mostrando para vocês. Então ele vem em nome também de 3 filhos: filho do homem, filho de Deus, filho de Davi. Você só não pode perder a visão do filho do homem no entremeio. Por que o irmão Branham não usou isto? Porque ele usou uma vez, é o suficiente. Ele mostrou para nós, porque era o mistério. A mensagem do profeta, o filho do homem, Jesus Cristo, não era mistério. A mensagem de filho de Davi não é mistério, porque é Jesus entre os judeus. A mensagem de filho de Deus é que é o mistério. Nas 7 eras da igreja, você ficou sem saber o mistério, porque Deus deu um apocalipse, tudo misterioso, tudo em símbolos para nós, para que nos dias da voz do 7º anjo fosse revelado estes símbolos para nós, certo? E neste tempo é que estaria cumprindo este ministério. Eu creio que você está entendendo. O irmão Branham perguntava: vocês veem? E alguém dizia amém, e havia não viu nada. Então, acho que vocês estão entendendo esse ministério. O primeiro ministério do filho do homem, redimindo, morrendo para redimir a noiva. O segundo ministério é entre meio, para preparar esta noiva para o arrebatamento, para Cristo vir buscar esta noiva. Mas ele não pode buscar esta noiva sem este preparo. Ela tem que ter este preparo para subir. Ela tem que saber que viveu nos dias do filho do homem, nos dias de Noé, nos dias de Ló. E se ela viveu nos dias de Ló e nos dias de Noé, você tem que identificar qual foi o ministério do filho do homem nesse período. Foi o ministério do 7º anjo, cumprindo, como já disse, São Lucas 17, 26 a 30, Malaquias 4 e outras escrituras. Isto apenas é para dar um esclarecimento a mais para vocês. Repetindo aqui, há 3 vindas de Cristo. Ele veio uma vez para redimir sua noiva, ele vem depois no rapto para apanhar sua noiva, e ele vem novamente no milênio com a sua noiva. Então, capítulo 19 de Apocalipse é quando ele está descendo com a noiva que foi arrebatada no capítulo 10 de Apocalipse. Porque a noiva é arrebatada aqui no capítulo 10 de Apocalipse. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 cumpre também totalmente nesse espaço de tempo com o rapto. O mesmo Senhor descerá do céu cumpriu no tempo do irmão Branham, mas o arrebatamento ainda não cumpriu. Então são versículos que um está perto do outro. 4,16 de 1 Tessalonicenses, 4,17, 4,16 cumpriu, 4,17 é o rapto, é o arrebatamento. Só cumpre com essa mensagem que o Senhor desceu do céu com alarido, que é a mensagem, voz de arcanjo, que é a voz da ressurreição. Não existe outra voz da ressurreição, irmãos, senão a voz do Filho do Homem. Não tem outra. A mensagem do profeta já foi pregada dessa forma. Aquilo que aconteceu lá no tempo do irmão Branham, daquelas rochas se rebentarem, rolarem, e o povo pegar aquelas pedras de 3 pontas e ser um contrapeso para a balança naquele tempo, era Deus mostrando que ele estava em cena naquele tempo, quebrando pedras, fazendo aquele barulhão,
mas com um profeta na terra. E as pessoas não perceberam. Os Estados Unidos, todo mundo fala nisso? Não fala, eles não vêem essas coisas. Agora o povo da mensagem, lê a mensagem, eles veem essas 3 vindas, e eles veem, você pode ver, nunca foi pregado, e eu estou na mensagem desde 1972, nunca foi pregado, nunca ouvi na minha vida o Filho do Homem no entremeio, nunca ouvi. Está na mensagem? Está. Mas por que nós nunca ouvimos? Porque era o tempo do mistério, desde 72 até o ano 2000. Agora você pega as mensagens de 2000 para cá, para você ver onde está este ministério. É claro, não falamos no homem, eu quero que vocês entendam que é a palavra. O homem é mortal, o homem é que nem você mesmo, mas a palavra é imortal. Nós estamos falando de uma palavra que tem cumprido depois que irmão Brana partiu. Aquilo que irmão Brana não podia dizer. Então, João comeu o livrinho e disse. Aí eu sempre vou repetir. Eu aguardo que o irmão José Brana coma o livrinho e diga para a noiva do mundo. Porque a noiva mesmo, Deus já passou pela Alemanha, Deus já passou pela Inglaterra, Deus já passou pelos Estados Unidos, ele não volta lá mais não. Você sabe o único lugar que Deus volta? O único lugar é Jerusalém. O único lugar que ele fez uma obra e tem que voltar para completar. Ele fez uma obra entre os judeus há 2000 anos atrás, e agora ele vai voltar para os judeus para poder salvar esses 144 mil que tem que ser tirado dentre os milhares e milhões de judeus que existem. A Bíblia já diz que tem uma relíquia ali, 144 mil. Eu vejo como o irmão Brana vê, eu só vejo Jesus voltando para pregar 2 vezes no lugar, eu só vejo aqui. Eu só vejo Jerusalém no tempo de Jesus e Jerusalém agora no tempo de Moisés e Elias. O resto, filho, Deus passou e não voltou mais. Deus passou na Alemanha e não voltou mais. Vê como a Alemanha está. Deus passou na Inglaterra e não voltou mais. Quando eles rejeitaram a mensagem, os atos sexuais são feitos em praça pública, nesses lugares que rejeitaram a palavra de Deus. Aí Deus passou pela América do Norte, ele não vai voltar mais. Então eu fico pensando assim, meu Deus, o irmão José Brana está na América do Norte. Se o irmão José Brana comer o livrinho e pregar para nós, é o único lugar que vai repetir e que não está na Bíblia. Porque o irmão Brana passou por todos os países aqui perto. O irmão Brana foi na África, o irmão Brana foi aqui em Lisboa, Portugal. Por que o irmão Brana não veio no Brasil? Deveria dar para entender, porque olha o tamanho do país, o Brasil, e não era para o tempo dele. É isso que a gente tem que ver, não era para o tempo dele. Então não é questão de Deus trabalhou na América do Norte através do irmão Brana, aí o irmão Brana morreu, Deus vai prosseguir com José Brana lá na América do Norte. Quer dizer, Deus não fez isso nem no princípio. Ele foi passando de cidade em cidade. Ele começou com judeu, passou para samaritano e aí prosseguiu com os gentios durante 7 eras da igreja. Ele só vai voltar a tratar com os judeus porque é bíblico que ele volte lá. Mas aqui não é bíblico que quem come o livrinho é da América do Norte. Certo? Não é bíblico. Até a profecia que foi dada em 1960, nas mensagens de conferência que o irmão Brana pregou, fala de uma meia-noite, e esta meia-noite no Brasil. Ele fala dessa meia-noite. E houve meia-noite na América? Houve, o irmão Brana falou da meia-noite na América. Na festa das trombetas, ele falou, filhos, já são 12 horas, que era meia-noite, ele queria dizer.
São 12 horas, é meia-noite. Aí vem o esposo. E o que tem na profecia para o Brasil? Depois do evangelismo através do rádio, que foi cumprido através do pastor Joaquim Gonçalves Silva, foi um evangelismo verdadeiro, autêntico, por toda parte. Foi o ministério dele quem fez isso. Mas as últimas palavras diz: mas na hora da meia-noite vocês ouvirão sermões que abalarão esta nação. Na hora da meia-noite, aí uma meia-noite nos Estados Unidos e uma meia-noite no Brasil. Dá certo. Por que dá certo? Porque o 7º selo começou nos Estados Unidos e o 7º selo termina no Brasil. É desta forma. O mistério do 7º selo começou na América do Norte e termina o mistério do 7º selo quando a noiva for raptada, e é aqui no Brasil. E como que você sabe que é no Brasil? Agora você tem que ter revelação. Irmão Branham diz: me passou numa língua desconhecida. Se fosse o castelhano, eu esqueço como é que chama essa outra língua, eu falo castelhano. Irmão Branham sabia. Espanhol. Irmão Branham sabia. O genro dele falava em espanhol. Então, não falou em espanhol. Não falou em inglês. Ele diz: me passou numa língua desconhecida. Esta é uma mensagem de mistério. É exatamente o complemento que teria que ser feito daquele ministério, no entremeio que começou com o irmão Branham na América do Norte e termina no Brasil também. Tudo isso você tem que ver começando lá e terminando aqui. Não começa lá e volta para lá outra vez. Não. Deus não volta. Depois que ele passa por aquele caminho, ele não volta naquele caminho. Ele já fez o que tinha que fazer na Alemanha, já fez o que tinha que fazer na Inglaterra, já fez o que tinha que fazer nos Estados Unidos. Agora ele está terminando de fazer o que tem que fazer no Brasil. Estamos chegando no último momento. O que eu desejo que vocês compreendam isto, que esta hora é a hora principal. Eu estou terminando, já está quase no final aqui. A revelação de Jesus Cristo, que é o parágrafo primordial da mensagem que estou pregando hoje. 107, a revelação de Jesus Cristo. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Irmãos, a gente podia aplicar. Ele veio numa nuvem agora, certo? Ele veio numa nuvem agora. Podíamos aplicar, mas não é real. Tem que entender isso. Você tem que acompanhar o irmão Branham. E isso aqui é uma coisa que o irmão Branham corrigiu, meu Deus do céu. A gente fala essas coisas, as pessoas não têm experiência. Irmão Branham corrigiu dentro da revelação de Jesus Cristo. Vocês pegam aquela mensagem original que o irmão Branham pregou, a revelação de Jesus Cristo, que tem a foto de Jesus Cristo na capa. Você pega aquela mensagem e coloca ela perto das eras da igreja, a revelação de Jesus Cristo, que você vai ver que o irmão Branham corrigiu isso aqui. Ele corrigiu porque ele deixou as 7 eras da igreja corrigida. Ele deixou ela certa para nós. A doutrina que tem que ter, então você vai ter ali. Se tem alguma coisa ali que não condiz com os selos, então nós vamos consertar também. Certo? Vamos. Eu não vou esclarecer agora, mas no final da era de Filadélfia, na era de Filadélfia, o irmão Branham fala daquele capítulo 7, sendo a noiva, 7 de Apocalipse, sendo a noiva. Quando os selos foram abertos, ele diz: não é a noiva. É corrigido, gente. Ele errou. Não, os selos abriu toda a Bíblia para o irmão Branham. A Bíblia ficou nova quando os 7 selos foram revelados. Então aqui está. Vocês não têm desse jeito aqui que eu estou lendo. Eu estou lendo tirado da mensagem que o irmão José Branham manda para o mundo inteiro, as 7 eras da igreja, aquele livrinho azul, certo? Com 7 eras da igreja, ele manda. Eu estou lendo aqui, eu tirei foi de lá. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse 1:7. Se você notar, quando ele veio lá atrás,
ele veio e falou com os judeus, 3 anos e meio. Agora ele tem que vir e falar com os judeus outra vez, 3 anos e meio. Mas primeiro tem que arrebatar essa noiva. A noiva desse dia final, a esposa, tem que ser arrebatada. Aí o irmão Branham diz assim, ó, ele vem, Jesus vem, Deus vem. Quando não é dois, Jesus e Deus é uma coisa só. Agora você vai nos dualistas, que eles têm a mensagem do irmão Liveio, e não, Jesus não é Deus. Eu vou na mensagem de William Branham, eu creio na mensagem de William Branham. William Branham diz, ele vem, que é Jesus, Jesus vem, Deus vem, que é Jesus, certo? O profeta vem, que é Jesus, vem o sacerdote rei, que é Jesus Cristo, o Todo-Poderoso vem, que é o Senhor Jesus. Assim seja, Senhor Jesus, vem brevemente. Amém. Agora escuta, 108, a revelação de Jesus Cristo. Ele vem com as nuvens de glória, como foi visto no monte da transfiguração, e seus vestidos estavam brilhando com o poder de Deus que lhe cobria. E se vocês verem no Monte da Transfiguração, capítulo 17 de São Mateus, vocês vão notar que naquele capítulo está aparecendo Moisés, Elias e Cristo. Qual o ministério? O ministério é para quem? Ministério para os judeus. Moisés, Elias e Cristo é que estará pregando lá para os judeus. Agora, ele está dizendo aqui, ó, ele vem com as nuvens de glória, como foi visto no Monte da Transfiguração, e seus vestidos estavam brilhando com o poder de Deus que lhe cobria, e todo olho o verá. Escuta, isso quer dizer que não é o rapto. Pode aplicar, mas não é certo. Se eu falar para vocês, ó, Jesus veio aí numa nuvem, ele veio numa nuvem agora, mas não dá certo com essa mensagem. O irmão Branham diz, isso quer dizer que isso não é o rapto. E essa vinda que Jesus veio aqui agora é para o rapto, que é o entremeio, é para o rapto. Mas é que ele está dizendo, isso quer dizer que isto não é o rapto. Isto é quando ele vier tomar seu devido lugar como governador do mundo. Quando é que ele vem tomar o lugar como governador do mundo? Na terceira vinda, que é no milênio. É a terceira vinda, não é a segunda. Ele vem e todo olho verá, não é a segunda vinda. Se alguém quer aplicar, problema deles. Eu quero deixar claro para você, porque isso daqui é a revelação e a correção que o irmão Branham fez dentro desta mensagem, a revelação de Jesus Cristo. Todo olho verá, não é agora. Todo olho verá será a mensagem que vai ser transmitida nos dias de Elias, Moisés, e quando termina a mensagem, aí vem a terceira vinda. Aí nós que fomos raptados, desceremos com ele na terceira vinda. Nós que vamos ser raptados na segunda vinda, preparados pela mensagem do entremeio, pela mensagem do profeta, pelos selos, pelos trovões, pelo novo nome. Porque se não passar por isso, irmãos, não vai no arrebatamento. Senão qualquer católico pode ir, qualquer protestante pode ir, irmãos. O arrebatamento é algo especial. Tem uma mensagem que prepara para o arrebatamento. E esta é a mensagem daquele dia e hora que ninguém sabia. Foi no tempo do irmão Branham. Que Jesus veio no Monte Pôr do Sol para dar a mensagem para o irmão Branham, para manifestar o ministério do Filho do Homem. Jesus veio e eles não perceberam, mas isso tudo já está na história, não está para cumprir mais. Tudo isto já cumpriu. Agora o que falta é a noiva estar preparada para esta saída, para este rapto. Depois tem 3 anos e meio de tribulação, Moisés e Elias salvando 144 mil judeus. Esses 144, o Papa vai matar eles outra vez. Outra vez estou falando porque é através da igreja que foram mortos os mais de 6 milhões de judeus lá atrás.
Então, vão matar também os 144 mil, para completar o número, diz o quinto selo, que é para completar o número dos seus irmãos, dos seus conservos, que foram mortos como eles também. Então isso vai acontecer ainda nesse espaço de tempo de tribulação. E quando tudo isso terminar, é a batalha do Armagedon, e Cristo descendo com a noiva que foi arrebatada. Cristo descendo com um novo nome. Cristo descendo com um nome escrito, um novo nome escrito na sua coxa. Ele desce com esse novo nome. Se as pessoas tiverem revelação, elas verão que precisa de ter um novo nome para subir, porque para descer já é com um novo nome. A hora que descer, em Apocalipse 19, que é a terceira vinda, que é o momento que todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram, e o profeta diz, aqueles que o traspassaram com seus credos, com seus dogmas, e até dentro da mensagem, eles o verão. Pai Celestial, te damos graças por mais este momento, podermos meditar na sua palavra. Aquilo que eu não dou conta, Senhor, o meu vocabulário é tão pobre, e não dou conta de esclarecer melhor para o povo, que o Espírito Santo possa tomar estas palavras quebradas, cortadas, e colocá-las no lugar para que eles possam entender esta revelação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda esse povo a receber, Pai, pois o eleito receberá a mensagem desta hora. Ele se preparará com a mensagem do entremeio, o Filho do Homem no entremeio, para depois ser arrebatados. Toma conta de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.